Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estou feliz, estou alegre. Dei uma descansada, né? Porque pela madrugada começa a jornada de novo. Dei uma descansada e agora eu resolvi colocar mais um vídeo no YouTube para os nossos apreciadores, para os nossos inscritos se deliciar com a revelação da graça de Deus. Talvez hoje, talvez este vídeo você vai glorificar a Deus mais ainda, porque esse vídeo tá muito calor aqui, tá, meus queridos? Eu não liguei o meu ventilador aqui porque esse ventilador ele faz um pouquinho de barulho e eu ainda estou desprovida, não é, de um ar condicionado. O meu ar condicionado aqui são dois ventiladores. Um está lá com minha esposa, né, que ela está também descansando, e o outro está aqui no meu quarto, né? Na verdade, ele é mais do que um ventilador. Ele é, não sei dizer nem o nome certo. Ele é um ventilador muito grande, é um tipo um ar condicionado, só que ele tem um pouquinho, ou tá com um pouquinho de problema, e ele tem um barulhinho estranho, eu preferi deixar ele ali no cantinho. Meus queridos, hoje nesse vídeo eu quero deixar aqui uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem. Eu vou pedir para você continuar se inscrevendo no nosso canal, você continuar deixando o seu like, você continuar fazendo seus comentários, continuar compartilhando e também que você possa ativar o sininho lá de todos, não é? E seja o que Deus quiser. O canal do nosso irmão Alberto Lírio, ele está de vento em popa, né? De vez em quando eu vou lá, dou uma olhadinha e mais pessoas se inscreveram. Isso me deixa alegre, feliz e também com mais responsabilidade, é claro. E hoje, nesse vídeo aqui, pela parte agora da tarde, eu quero deixar em Mateus, capítulo 27. Você pode me acompanhar? Mateus, capítulo 27. E a partir do versículo 27 também, eu vou ler até o 31. Acompanhe comigo aí, você de casa. Já que a igreja virtual, o YouTube se tornou a igreja virtual para aqueles que querem entender da graça de Deus, sair do sistema e não mais viver no engano dos homens. Mateus 27, do 27 ao 31, fala assim. Vamos situar aqui. Vamos lá. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte e, despindo-o, cobriram-no com um manto escarlate, vermelho, bem vermelho, um vermelho carmesim, escarlate. Beleza. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus. Agora eu quero que você observe em Cantares de Salomão, no capítulo 2, o versículo 1. Parece que não tem nada a ver, né? Mas espere só um pouquinho, para a gente ver como que tem tudo a ver. Já que você que é da graça, claro que você quer crescer cada dia mais no conhecimento sobre a graça de Deus. Cantares capítulo 2, versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos. Lembra que eu li sobre a coroa de espinhos? Os soldados romanos teceram uma coroa de espinho. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Bonito, não é? Bom, vamos observar que Cantares de Salomão, o objetivo do livro de Cantares de Salomão são três. É para mencionar ou para falar do amor de Deus para com Israel, o amor
de Cristo com a sua noiva e o amor do esposo para com a sua esposa. Nesse caso aqui, Salomão, ele está mostrando ou deixando transparecer qual era vamos dizer assim, até que ponto o amor dele pela sua rainha, já que ele tinha 300, né, rainhas e 700 concubinas. Então, mais uma só era a sua amada, justamente a sunamita. Ela era diferenciada em meio a 300 rainhas e as 700 concubinas. Então, meu querido, a Bíblia, ela fala de uma rosa de Saron, que Salomão, ele compara essa rosa de Saron como eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Ele está fazendo aqui uma comparação, uma simbologia, como que ele comparava a sua donzela ou a sua amada entre as donzelas. Por que que ele usa a metáfora do espinho? Vamos observar, e a rosa de Saron? A rosa de Saron, meu querido, eu estudei sobre o assunto. A rosa de Saron, onde essa rosa era encontrada? Fique aí que você vai ficar maravilhado. A rosa de Saron, onde que era encontrada essa rosa? Lembra que nós lemos Mateus 27, mas vamos chegar lá. Já que estamos em graça e queremos aprender mais e mais, depois você vai ficar de queixo caído, de surpreso você vai ficar. Essa rosa, a rosa de Saron, ela era encontrada num território entre as montanhas de Efraim e o mar Mediterrâneo. E também perto do Monte Carmelo, ao norte de Jope e também ao sul. Aonde que fala isso? Pelo menos 2 Crônicas 5,16, também você vai observar isso. Então, a roda de Saron, ela era encontrada no território entre as montanhas de Efraim e o mar Mediterrâneo, e o Carmelo ao norte, e também em Jope, que ficava ao sul. A rosa de Saron, ela era formosa, ela era tão formosa, meus queridos. No mundo da época, no mundo de então, que a gente fala na época, ela era tão formosa que ela era exportada no mundo inteiro, no mundo de então, naquela época. Ela era exportada para a Filístia, porque ela tinha 4 características. Você vai agradecer a Deus depois desse estudo aqui. Essa rosa de Saron, ela era muito procurada e muito comercializada, mas era uma rosa muito difícil. Quando achava ela era exportada para a Filístia, porque ela tinha 4 características. Irmão Alberto, e qual era as características que essa rosa ela tinha? Ela tinha, primeiro, durabilidade. Por quê? Primeira característica da rosa de Saron. Depois que ela era aberta, ela durava entre 6 a 8 dias depois que ela abria.
ela durava aberta entre 6 e 8 dias. A segunda característica dessa rosa era a flexibilidade que essa rosa tinha. Essa rosa, ela, pelo menos, ela fazia a função como Isaías 9:6, porque da flexibilidade de um conselheiro. Preste atenção no que eu estou falando, no que eu estou falando. A terceira característica dessa rosa era a incontabilidade. Era um vermelho vivo, incantabilidade. Porque ela tinha um vermelho vivo, um carmesim, um escarlata. Aquele vermelho vivo a tornava diferenciada de outras rosas. Então ela era uma rosa linda e maravilhosa. Preste atenção. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Então a terceira característica dessa rosa era a encantabilidade dela. E a quarta era a fixabilidade dessa rosa. Então só na planície da Filístia que era então encontrada essa rosa, só nessa planície. Então, o que ela representava? Por causa da fixabilidade, representava para nós um Deus forte, soberano, general. Então, lírio dos vales, por que Salomão fala lírio dos vales? O lírio dos vales, para quem não sabe, ela é conhecida também como o narciso ou jacinto. É a mesma rosa, é a mesma coisa. Então, o lírio dos vales, ele representa a vitória de Jesus sobre o pecado. Isso é estudado há muitos anos, tá, meus queridos? Por isso que eu estou divulgando isso aqui. Então, por que o lírio, embora plantado, pasme você, embora plantado em um brejo ou no lamaçal, ele consegue florescer sem ser preciso se sujar ou se contaminar com a lama. Então, quando você observa em 1 Reis, por exemplo, no capítulo 7, o versículo 22, esse lírio, ele era usado como ornamentação, ele era usado como beleza. Então, quando Cristo, lá em Isaías 53, já nós vamos para Isaías 53, como fala que a beleza de Cristo que não encontraram nele como Jesus de Nazaré. Então, em Oséias 14:5, ele simboliza ou simbolizava esse lírio dos atos como vegetal que era florescente. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 28, ele é citado como crescimento. Então, aqui na Bíblia, aonde a gente lê, aonde a gente estuda, nós vemos que, deixa eu passar aqui, achar uma outra passagem aqui, nós vemos que aqui, meus queridos, nós vemos que essa rosa de Saron, ela é muito mais do que alguém possa pensar ou imaginar. Então, quando falo, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos? Preste atenção. Tal é a minha amada entre as donzelas. Você já ouviu falar que quem gosta das rosas tem que suportar os espinhos? Eu vou começar a trazer, agora eu já posso falar, o grande mistério do Calvário. Talvez eu coloque o título desse vídeo, O Calvário Revelado. Então, quando Salomão está dizendo, qual o lírio entre os espinhos? Quer dizer,
assim como o lírio entre os espinhos, porque qual é uma comparação, uma analogia. Qual o lírio entre os espinhos? Ele está falando do mesmo jeito que está o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Uai, Salomão, Salomão, o que você está fazendo? O que você fez? Porque Salomão está no passado. Ele está falando que a sua donzela é diferente. Não. Ele está falando que a sua amada é diferente das donzelas. A sua amada, ele está comparando ela como lírio, e as donzelas, ele está a comparando como espinho. Eu não estou inventando. Os pregadores do sistema, eles falam que nós da graça, nós não entendemos nada de exegese. Quem não sabe é eles. Ou pelo menos parece que eles não sabem, mas eles sabem. Eles só não querem falar a verdade. Então, por que Salomão ele está falando que a sua amada, no meio das donzelas, era como se fosse o lírio entre os espinhos? Por quê? Comparar a sua amada, comparar não, diferenciar a sua amada das donzelas. Será que é porque as donzelas, o papel delas era servir ao rei? E eu não preciso falar em qual situação, porque você sabe. Mas a sua amada não. Ela era diferenciada. Então, a característica do espinho, o espinho, ele fura. Jó 41:2. O espinho, ele causa dor. Ezequiel 28 e 24. O espinho, ele sufoca. Meu Deus, as donzelas aqui, será que elas eram mulheres capazes de furar? Capazes de causar dor? E capazes de sufocar? E a sua amada, ela não tinha essas características, perdão. Vamos explicar uma coisa. Antes, isto é, quando Deus criou, eu já vou entrar na revelação, tá, meu querido? Do primeiro texto que eu li, Mateus 27. Quando Deus criou a terra, não havia pecado. Verdade ou mentira? Verdade. Só após, então, o homem haver desobedecido ao Senhor Deus, aí então a terra passou a produzir uma coisa que passou a ser símbolo do pecado. Ah, você agora já está dizendo, oh meu Deus, irmão Roberto, revela logo. Estamos no caminho. Eu vou repetir. Quando Deus criou o mundo, quando ele criou a terra, não havia pecado. Não havia pecado na terra. Só depois que o homem ele pecou sobre a terra, o primeiro Adão, é que a terra começou, então, a haver pecado. E Deus é interessante, meu querido. Isso ninguém ensina. Até hoje eu nunca tinha visto, pelo menos. Pode haver, mas eu ainda não vi ninguém falar sobre isso. Pode até que exista, né? Então, meu querido, pelo menos é isso que a Bíblia diz.
A partir do momento que entrou o pecado no mundo, Deus também fez existir na terra uma planta que passou a ser símbolo do pecado. Irmão Alberto, é verdade isso? É verdade. E aonde que está isso, irmão Alberto? Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 17. Gênesis 3, a partir do versículo 17. Preste atenção nisso aqui. Olha como que quando você começa a estudar a Bíblia, respeitando o vernáculo da língua de origem, como que a coisa muda, diferente. Aí a gente passa a respeitar os verbos, advérbios, a gente passa a respeitar os tempos verbais, as colocações verbais, os verbos transitivos. Isso é bonito. A língua portuguesa, ela nos proporciona isso. Só que a gente tem que querer. A gente tem que querer. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17. Isso aqui foi depois que o Adão comete o pecado. Depois da queda do homem. Versículo 17 do capítulo 3. Ao homem disse, porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra. Isso é Deus falando com Adão. Maldita é a terra por tua causa, não por causa da mulher, por causa do homem. Deus fala, por causa da tua, é a sua causa. Em fadiga, você vai comer dela todos os dias da tua vida. Agora, preste atenção se isso aqui já existia antes do pecado. Só por causa de um advérbio que a gente tem que respeitar. Versículo 18. Deus falou com Adão assim, ela, a terra, é um pronome se referindo à terra, ela produzirá também. Também é o quê? Advérbio. Ela produzirá também espinhos e abrolhos. Preste atenção. E comerás das ervas do campo. Quando a gente respeita esse advérbio aqui, Deus falando, ela produzirá também. Esse também é um advérbio que na língua portuguesa nos arremete a quê? Se existe um advérbio também, então antes ela não produzia. A produção de espinho que a terra passou a ter foi pelo simples fato do homem ter pecado. Antes do pecado, a terra não produzia espinhos e abrolhos. Deus está falando com Adão. Ela produzirá também. Produzirá, ela nos arremete ao futuro, que para nós é o pretérito, mas ali para Deus ele está usando o futuro, produzirá a partir do pecado, ela vai produzir também espinhos e abrolhos. Versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até você perecer a sua carne. Porque dela foste tomado, porque você é pó, e ao pó você tem que tornar. Então, meus queridos,
Agora nós vamos explicar a razão. Essa aula é incrível, simplesmente incrível. Agora nós vamos explicar a razão de ter sido Jesus coroado com uma coroa de espinho. Não precisava nem continuar, né? Você já está entendendo aonde eu quero chegar e aonde, se Deus quiser, eu vou chegar. Vamos explicar então, meus queridos, a razão dos soldados romanos ter sido, como que usa a palavra aqui? Deixa eu ver uma palavra que se adequa melhor a isso. Me esqueci da palavra. Mas os artesãos ali, soldado romano, eles teceram, eles fabricaram uma coroa daquele abrolho, daquele espinho, daquela planta. Fizeram uma coroa de espinho, não uma coroa real, de ouro, de prata, de bronze. Colocaram sobre Jesus. Você está me entendendo? Por que aquilo ali tinha que acontecer? Você já está dando glória a Deus? Você já começou a sentir a presença de Deus aí onde você está? Porque você já sabe, a essas alturas do campeonato, você já sabe aonde eu quero chegar. Vamos ler Isaías 53 e o versículo 4. Nós vamos ler principalmente Isaías 53 e 4. Preste atenção nisso aqui. 53 e 4. Vamos ler o 3 e o 4. Era quem? O capítulo 53 está tratando de quem? Prefigura Cristo, não é? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento, que tem um ponto final aqui. E eu li como se tivesse uma vírgula, mas é um ponto final. Experimentado no sofrimento, ponto final. Começa de novo. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora preste atenção no versículo 4. Ele, verdadeiramente, ele tomou sobre é a parte de baixo ou é a parte de cima? A parte de cima. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, sobre parte de cima. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Preste atenção no versículo 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Você lembra de Gênesis 3 e 15? Você lembra? A promessa de que nasceria um que esmagaria a cabeça da natureza humana, da natureza pecaminosa, dos diabos daquela época, que era as vontades humanas,
os satanases da vida, da semente da mulher, Gênesis 3:15, vai nascer um que vai pisar a cabeça do adversário, ou da natureza humana, a natureza carnal. Ele lhe ferirá a cabeça, quer dizer, a natureza humana, os poderes, as potestades, lhe feriria a cabeça, mas ele vai ferir o teu calcanhar. Como que os inimigos de Deus feriram a cabeça do nosso Cristo, o Messias ressuscitado? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Espinho, Gênesis 3, 17 e 18, ele passou a ser produzido após o pecado. Então, o espinho sobre a terra, ele passou a ser o símbolo do pecado, o símbolo da iniquidade do homem, o símbolo da natureza carnal, o símbolo do ego humano. Então, a razão pela qual Jesus foi coroado de espinho, quando os judeus, lá em Mateus 27 e 29, os soldados romanos, estavam ali tecendo aquela coroa de espinho para colocar na cabeça de Jesus. Eles estavam fazendo cumprir Isaías 53 e o versículo 4. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus estava na cruz, braço estendido. Esses são os mistérios do Calvário, que ninguém fala sobre isso. Um à direita e um à esquerda. Mas a coroa de espinho estava em que lugar do corpo de Jesus? Na cabeça e os braços estendidos. Quem estava do lado esquerdo de Jesus? Um ladrão que se arrependeu. Quem estava do lado direito? O ladrão que não se arrependeu. Quando Jesus, ele dá o brado na cruz, a coroa de espinho, segundo a tradição, aquela coroa de espinho, os espinhos, tinha 10 centímetros o tamanho. A cruz, ela tinha 72 quilos. Mas os espinhos era de uma planta, de abrolho, que tinha 10 centímetros cada espinho. Então preste atenção nisso aqui que eu vou fazer, para você entender. Jesus está com o braço estendido. O ladrão que se arrepende significa a vida. Ele passa da direita para a esquerda. O ladrão que não se arrepende, ele representa a morte. Mas só que, enquanto Jesus não falasse tetelestai, está consumado, ele não podia fazer isso aqui com a cabeça. A Bíblia diz que ele deu graça ao Pai, entregou o Espírito e fez isso aqui, ó. Reclinou a cabeça. E quem que estava na cabeça? A coroa de espinho que representava os nossos pecados. Mas se Jesus morresse e a coroa de espinho na cabeça dele, se ele não tivesse reclinado a cabeça, o véu do templo não teria se rasgado de alto a baixo. Por quê? Porque o véu do templo representava a parede da separação. Hebreus capítulo 9. E a coroa de espinho na cabeça de Jesus representava os nossos pecados. Posso dizer, hoje, todo mundo inteiro, mas era principalmente para os judeus.
Na coroa de espinho estava ali, assim como o bode Azazel, ou Azazel, representava, era uma tipologia de Cristo na velha aliança. A coroa de espinho estava sobre Jesus todas as nossas transgressões, ali na coroa. Por quê? Porque os espinhos representavam o pecado da humanidade, os pecados da humanidade. Quando ele diz tetelestai, o véu do templo, ele rasga, Jesus inclina a cabeça, dizendo, agora a parede da separação, tanto no templo físico como no templo espiritual, estava desbloqueada. Quando ele reclina a cabeça, é porque o caminho da morte para a vida não podia estar bloqueado pelo pecado, pelas transgressões. Então, quando ele reclina a cabeça, ele diz, pronto, está desbloqueado. Quem quiser passar da morte para a vida, agora passa, porque não tem mais transgressão no meio. E a transgressão estava na cabeça, na coroa de espinho. Então, tipologicamente, meus queridos, espinhos representa pecado. Então, ao fazer isso, os soldados romanos, pelo menos é o que diz aqui em Mateus 27, os soldados romanos estavam então fazendo o quê? Fazendo cumprir Isaías 53 e o versículo 4. Então, a gente tem que aprender com a Bíblia, ou do contrário, a gente nunca vai aprender. Eles estavam passando os nossos pecados para o corpo do Senhor. Os próprios soldados romanos, quando estava tecendo aquela coroa de espinho, aquilo ali tinha que acontecer, porque era uma representação, era uma tipologia. E olha que nós não sabemos fazer exegese, hein? Imagina se a gente soubesse. Eles que dizem que sabem, eles sabem fazer exegese para continuar enganando o povo. Se Jesus desbloqueou com o seu sacrifício, ele desbloqueou a parede da separação, a religião, ela ergueu de novo, reconstruiu a parede da separação, aprenderam com a Igreja Católica Apostólica Romana, copiaram, trouxeram para dentro da Igreja Evangélica. Em Mateus, no capítulo 27 e o 46, a Bíblia diz que Deus, o Pai, ele não pôde contemplar seu filho. Mateus 26. Mateus 26. Vamos observar aqui, meus queridos. Mateus 26. 27, melhor. E o versículo 46. Vamos ver o que diz aqui. Por volta da hora nona, 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz. O que ele exclamou? Eli, Eli, lama sabatani. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quando você olha na lógica, Deus está na eternidade, lá em cima. Quando ele olhou para Jesus, o seu filho, o que ele viu? Quem está em cima, a Bíblia diz em Isaías 53:4, que ele
tomou sobre. Sobre é em cima é na cabeça. Por que Deus não pôde contemplar o seu filho a ponto de Jesus dizer: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Quando Deus olhou para cima, ele viu o seu filho, o Jesus, ou ele viu o pecado do povo sobre Jesus? Ele viu na coroa de espinho as transgressões dos homens. Aleluia. Até eu me emocionei, tá, meus queridos? A teologia, ela diz e ensina que o pregador, ele não pode se emocionar no seu sermão. Mentira. O dia que a teologia quiser falar mais alto do que a cruz, eu prefiro ficar com a cruz. Nós não somos teólogos de carteirinha. Nós falamos da graça de Deus. E nós se emocionamos com as revelações que a palavra traz, a graça de Deus traz, e o sistema não passa para as pessoas. É isso que nos revolta. Então, meus queridos, aqui nesse versículo, a Bíblia diz que nem Deus pôde contemplar o seu filho, a ponto de seu filho dizer: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Claro, Deus não viu Jesus, o filho dele. Deus viu as nossas transgressões. Quando eu falo nossa, meu querido, é porque eu não estou aqui levando em conta para os judeus, mas eram os judeus. Nós nascemos depois da graça. Quando nós nascemos, nós já nascemos abençoados. Não tinha mais pecado, que pecado era a transgressão da lei. 1 João capítulo 3 fala isso. Então, o motivo pela qual, meus queridos, entendemos que Jesus foi coroado de espinho, é porque naquele momento estavam colocando uma coroa de pecado. Porque o pecado, o espinho, ele só passou a ser produzido na terra após o pecado. E isso foi Deus que falou com Adão. Então, o que para os homens era espinho, o que para os soldados romanos eram espinhos, para Deus era pecado. Foi a coroa de espinho que cravou os espinhos na fronte de Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Mas se espinho, ele tipifica pecado, transgressão, sofrimento, então ali estava sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Você entendeu, meu querido? Você me entendeu? Mistérios do Calvário que a religião, o sistema religioso não ensina. E é isso que eu queria trazer para você. Quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, na cruz estava ali o fim daquela era, o fim daquele aion. Então a cruz, a coroa e o sacrifício, sabe o que foi? Serviu de aion. Serviu de ponte, serviu de aio, para que pudéssemos, judeus, né, principalmente, atravessasse a era da lei para a era da graça. Então, muitos judeus atravessaram isso. Viveram uma geração privilegiada. A geração dos judeus daquela época, 2000 anos atrás, ela foi privilegiada, porque ela atravessou 2 mundos. Assim como Noé. E muita gente não entende, né? Noé atravessou 2 mundos. Por isso que o nome de Noé significa renovação. Noé, ele viveu antes do dilúvio e depois do dilúvio. Muitos judeus viveram antes da graça e depois da graça. E você e eu, que estamos vivendo na graça hoje, nós estamos vivendo uma geração privilegiada. Antes do entendimento da graça, como nós éramos, e depois do entendimento da graça.
Você me entendeu? Então nós somos uma geração privilegiada. Meus queridos, mais uma vez, agradeço de coração por você. Divulgue o canal do nosso irmão Alberto. Estes são os mistérios do Calvário, que ninguém conta. Tem muitas outras, mas eu queria falar sobre a cruz, a coroa e Jesus. E os movimentos. A cruz fala. A cruz, ela fala. Fala na coroa de espinho, fala na voz de Jesus e fala na cruz, o madeiro. Tinha que ser numa cruz, porque os dois braços dele representavam os dois caminhos, a morte e a vida. Tinha dois ladrões. Jesus não podia morrer na estaca assim, ó, como muita gente acredita, ou assim. Não, Jesus foi crucificado numa cruz. Por isso que tinha que ter dois homens do lado dele, um à direita e um à esquerda. Não podia ser diferente. Ele foi pregado numa estaca, assim, ó. Ele foi pregado numa cruz. Para baixo, para cima, lá de lado, outro lado. Isto é, na vertical, na horizontal, à direita e à esquerda. Você entendeu, meu querido? Então, Cristo fez na cruz o que ninguém jamais poderia fazer. Fique na paz, fique com Deus, um bom estudo. E divulgue o nosso canal para que nós venhamos a crescer mais ainda. Fique na paz, fique na graça. Amém? Graças a Deus.